Atenção, apaixonados por carro e por economia. A Duda Partes preparou uma condição especial para você. Mire agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Siga a página oficial da Duda Partes no Mercado Livre e ganhe 10% de desconto na sua próxima compra. Isso mesmo, novos seguidores da nossa página oficial no Mercado Livre têm 10% de desconto para comprar peças de suspensão, amortecedores e muito mais. Você que é inscrito no canal da JD House e acompanha o JD Cast tem uma vantagem exclusiva. Ganhe 10% de desconto na Duda Partes pelo Mercado Livre. A Diálogo Engenharia combinou 5 atmosferas especiais em uma nova experiência de morar. Monan Anália Franco, terreno com mais de 6.500 metros quadrados, repleto de espaços exclusivos e diferenciados, e um verdadeiro complexo wellness para desfrutar todos os dias. Apartamentos que expressam o mais alto padrão, com privacidade e conforto. Monan Anália Franco. Magnífico. Fala, corretor! Começando mais um JDcast e hoje, Ricardinho, nós estamos num produto que é sucesso. É exatamente mesmo a gente sair dentro do estúdio, indo para mais uma gravação externa, né? Você não perde essa animação. Não esqueçam, inscrevam-se no canal, compartilhem, ativem o sininho, mandem para todo mundo que vocês conhecem, porque todo mundo que a gente traz é o pessoal, esses episódios gabaritadíssimo, porque a nossa intenção é só trazer o melhor conteúdo para todo mundo, para mudar a forma de pensar, né? E hoje, Rafa, nós vamos falar de um sucesso, esse sucesso que uma das joias da coroa aqui da JD, que é o Monan Anália Franco, né? Que todo mundo vem vendendo aqui já faz faz um ganho, né? A gente já venderam. Sucesso total, né? Sucesso. E hoje nós vamos contar mais uma história de sucesso, porque a gente ainda tem boa parte do VGV aqui, boa parte dos apartamentos para vender. Então, vamos contar a história de sucesso desse empreendimento para que você que está assistindo entenda direitinho o que aconteceu aqui no Monan, né? Não o que é o Monan principalmente, mas o que aconteceu aqui no Monan, para você, pegar o sabor Monan e aí tirar o seu cliente da sua carteira e trazer. E como vocês gostaram da novidade, do formato novo que fizemos no Way Guilhermina, Foi bem legal. que foi muito legal, nós estamos viajando na maionese de novo e estamos caindo nas atmosferas que esse produto traz. Exatamente, assim com a atmosfera, essa conceituação que foi feita ao Monan, né? Então temos a atmosfera do local, do lazer, do esporte, do bem-estar, né? Do wellness. E a gente vai falar de cada uma delas aqui, com cada um dos coordenadores. Hoje todos os coordenadores participaram com a gente para explicar direitinho o que é o Monan, né, Fran? E para começar, nós estamos na atmosfera local. O que é atmosfera local? Nós vamos falar desse bairro maravilhoso, vamos falar do que tem no entorno, vamos falar o que tem próximo, vamos falar desse terreno. Nossa plateia. Opa, tudo bem? E para nos ajudar a ilustrar, vamos começar com o nosso coordenador. Ele que ainda não veio, verdade, ele está debutando. Tá aqui com a gente, ainda não aceitou nosso convite, nem... Fechou. Tudo, Gomes? Tudo certo? Tudo certo, e E você? esse produto, o que você pode contar? Um produto que já foi lançado, né, Rica? Sim. Que já é sucesso. A gente quer saber um pouco dessa localização Maravilha. privilegiada. Maravilha. Pessoal, uma coisa muito importante aqui é o quê?
Como vocês já sabem, o ramo imobiliário, ele tem alguns polos que são principais. Um deles é a localização. Aqui, a Diálogo tem essa joia chamada Monan Anália Franco, que é um terreno que está construindo no área há 10 anos, tá? E já comercializamos basicamente 70%. Ou seja, é um grande case de sucesso. E é justamente por isso que a gente está aqui, né? Porque hoje, por que a gente está acostumado a fazer? Os episódios de produto que a gente faz, a gente sempre grava antes do lançamento, né? A gente conta o que as pessoas precisam fazer para vender. Hoje com o Monan e com o E, a gente fez com o que fez aí, foi muito legal, né? A gente, com o Monan, a gente quer fazer a mesma coisa, é de trazer a história de sucesso para cá. E como você falou, os números aqui são muito xenotipos, né? Já foi 70%, foram 70% das unidades, já foi mais de 50% do VGV aqui. Mas tem muita coisa, muita coisa ainda. Então, o que a gente quer, o que a gente quer chupinhar de vocês aqui hoje? Esses discursos que vocês, coordenadores, pegaram nas mesas, escutaram, entenderam dos clientes, ó, este é o ponto e chave. Sim. Qual que é o legal aqui? A localização, ela tá entre vias de acesso muito importante do bairro, que é a Zona Leste, tá? Aqui, primeiro de tudo, tem um nome, que é Anália Franco, que é o bairro mais conceituado de toda a Zona Leste. Então isso agrega bastante. Segundo, a gente tem a Abel Ferreira, a gente estamos próximo ao shopping, próximo ao Serete também, que nós vamos mostrar o terreno aqui, que vou mostrar para vocês. Uma coisa muito importante, em volta aqui não tem lançamento. Então isso agregou bastante. Por quê? O cliente, exatamente, o cliente aqui ele busca um lançamento com plantas amplas. E aqui não tem. E é justamente por isso que foi o nosso diferencial. Plantas amplas, localização surpreendente. O Monan Anália Franco ele tem 6.530 metros, tá? Com 3 torres imponentes, um projeto sensacional. E o que me chama mais atenção aqui, Rica e meu amigo Gomes, é uma área totalmente residencial, muito aconchegante, também muito arborizada, tranquila, silenciosa. Mas ela esconde um negócio extremamente importante, né? O shopping ela é Exato. tá do lado. Dá 600 metros. Está aqui do lado. Tropicou, chegou no shopping. 600 metros de shopping. Fala uma coisa, Inês. É uma dúvida minha, assim, pra gente começar a colocar para os corretores entenderem as carteiras. A nossa missão aqui vai ser, olha, cavoquem suas carteiras. Olhem suas carteiras com cuidado pra gente identificar os clientes que tem. Porque eles têm. Porque temos. Então, onde vocês viram esses clientes vindo para cá? Na verdade, aqui é legal porque o público daqui ele é muito amplo, né? Por quê? Primeiro pega o cliente que ele mora no extremo leste e ele quer migrar para cá. Sim. Quando a pessoa, ela, no caso, chega em um nível além, ela quer morar em algo bom. Zona Leste sempre visa Tatuapé e Anália Franco. Sim. Então a demanda é muito alta. A pessoa de Itaquera, Penha, do São Miguel Paulista, a gente vendeu 6 unidades para empresários, tá? Uma coisa bem legal também, porque na parte alta, que é próximo ao Shopping Anália Franco, não tem lançamento de plantas amplas. Estão fazendo o quê? Apenas plantas compactas. Por quê? Próximo à estação, à futura estação, próximo ao shopping, ao Serete. Né? Hoje o Monan, se a gente pensa assim, o metrô. Sim. Não temos o metrô agora. Sim. Mas temos duas futuras estações realizadas. O Monan tá bem dos dois. Importante que é o quê? Aqui entrega em outubro de 29, mas a gente já conhece a Diálogo. A Diálogo ela vai antecipar pelo menos 4 meses das obras. O metrô entrega em 28. Então nós temos... Entrega antes, vai estar certinho. Pensa o poder de valorização. Valorizar bastante. Valorizar muito. Aqui, basicamente, a Torre Smart, que são os compactos, ela já vendeu 95%. Então, basicamente, não tem unidade. O que a gente tem para vender, que para você, corretor, é bom? As plantas maiores, que é onde está o dinheiro de verdade. Missão aqui hoje. Exatamente. Como nós vamos despertar para todo mundo que está nos assistindo para vender os grandes. Aquela história de sucesso que a gente veio contar aqui, justamente os estúdios já bolinha cantada, que iam super rápido, que isso aí não acordou para os estúdios, Já foi? previamente perdeu. A gente tem os outros apartamentos pouco menores, os 90, 100 e tantos, que também foram. Sim, 106 metros e 132. Agora tem os grandes, não porque os grandes são ruins, Sim. mas é que é um outro É um público seleto. É um outro perfil. Você está colocando uma coisa, Gomes, que eu acho que é bem legal, porque boa parte dessas pessoas, elas já moram
Sim, já. E já moram bem, né? Exatamente. Alguém que mora, que vai para um apartamento de 240 metros, ele não tá saindo de um apartamento de 60. Sim. Ele está saindo de um apartamento Sim. né? Ele sai do De pelo menos 80. maior. Sim. Então, Ele tá fazendo um upgrade. Gente, Exato. isso é uma coisa que acho que é uma primeira dica que a gente pode dar para cada dele, porque eu não lembro, tirando o Monamoca, eu não lembro de outra apartamento grande que nós tenhamos lançado aqui na Zona Leste. o Degran, que é o maior, que tem 55 metros. 156. 55 Mas metros. não 109. Não, 190, não. É mais a linha Monan, né? Mas se você pensar assim, Rafa, o potencial que nós temos dos próprios clientes. Você pensa no. Chega no raciocínio que eu tô tentando construir. Os clientes que a gente pode almejar para esse apartamento não são aqueles que não compraram apenas. Sim. Pode ser o que já compraram. Exato. Porque talvez quando você fala assim, os clientes estão. O Tatuapé e o Anália Franca são aqueles bairros aspiracionais que as pessoas querem o upgrade. Eu posso querer fazer um upgrade de apartamento no próprio bairro. Ó, nós já vendemos dezenas de Tatuapés aqui dentro. Se eu tenho The Home, Highline, High Pars, sei lá, qualquer desses apartamentos que a gente vendeu lá, que tem 3 suítes, não sei o que lá. Se encaixar, se eu conseguir entender que esse cliente se encaixa para um apartamento maior, Sim. ofereça. Qual que é o legal aqui, o Ricardinho? Uma coisa muito importante, tá? Real. Real muito, porque 60% das vendas sobre os maiores são clientes de diálogo. Cliente que mora no Blen, que mora no High Park, são clientes que estão na nossa carteira. O que a gente bate muito forte aqui, tem oferta ativa de terça a quinta, só que a gente oferta muito a nossa carteira, entendeu? O cliente que no caso, preferiu comprar uma Monamoca, lá foi um sucesso também, zerou. Ele quer a linha Monan, ele quer morar bem, ele quer uma planta ampla, entendeu? E É ele uma quer morar coisa bem. que conversa, né? Um Monan pro outro conversa muito bem. Porque é um produto ainda, vamos dizer assim, um produto que foi muito bem concebido. A gente tem uma possibilidade de ter o mesmo produto com um plus a mais num outro bairro. Né? Então eu acho que tem uma coesão entre eles, né? Sim. E legal porque aqui você traz cliente de basicamente todos os lados. Por exemplo, aqui o cliente não é bairrista. Por quê? Aqui é Tatuapé. Geralmente aqui é o Tatuapé. Entendeu? Aqui é a parte mais nobre do Tatuapé. Entendeu? O cliente chegou num nível de vida, ele quer subir o patamar, onde ele pensa? Anália Franco. E Gomes, para a gente ainda fortificar esse assunto da parte de localização, e o Ricardinho falou muito bem da questão, a gente até bateu no outro episódio do Guilhermina, pessoal, trabalhem, dê uma atenção especial para a carteira de vocês, mas no lançamento, porque é uma história contada de sucesso, Sim. fora o pessoal trabalhar essa carteira, oferta, que outras coisas que trouxeram muitos clientes para cá? Trabalho de rua fez Muito. Vamos lá, aqui, pontos específicos. uma coisa importante aqui, ponto de captação. Os pontos são locais estratégicos, né? Aqui a gente tem a padaria Casa Nápoles, que é aqui ao lado, que é muito conceituada aqui no bairro. A gente tem o Sam's Club e uma coisa muito importante aqui, o Tatuapé, o que todo mundo gosta daqui, gastronomia. Tatuapé é conhecido justamente... Exatamente. Aqui a gente tem a famosa... Exatamente. A gente tem a famosa Vila Nália. A Vila Nália, ela tem diversos ambientes que vai atender todo tipo de gosto, vamos dizer assim, todo paladar. Então a gente tem o melhor japonês, o melhor árabe, o melhor francês, o melhor italiano. Então é bem legal porque o público daqui, ele quer isso. Ele quer morar bem em algo residencial, que a gente já vai mostrar o terreno, né? Que basicamente aqui ele é cercado por casas, né? Então, quando... Extremamente residencial. Exatamente. Quando a nossa diretoria me chamou para cá, Gomes, vai lá ver o terreno. Quando eu cheguei aqui, eu olhei e falei, isso aqui vai derreter. Por quê? Não tem nada em volta. E tá derretendo. E deu certo. Entendeu? Daqui a 10 anos, isso aqui vai ser somente apartamento. Entendeu? Então, agora é o melhor momento de compra. Então, isso, Gomes, assim, se a gente olhar pela perspectiva do endereço, Certo. não somente a rua em si, Sim. mas desse discurso que envolve o endereço. Quando a gente estivesse falando antes do lançamento, a gente já tá pontuando as padarias, Joy Center, que você falou, Casa Nápoles aqui do lado, o Vila Nália é pertinho. Puxa, Clarinha. Serete também, né? Lá tão preguiçoso, a gente poderia ter ido andando, Sim. lá inclusive, mas
você tem servido, embora a gente não tenha na rua propriamente dita o comércio que para este tipo de empreendimento, às vezes é o que prefere, né? Então porque você não tem aquela bagunça, né, do comércio local, mas tá tudo à sua disposição muito rápido, muito fácil. Mas você colocou um ponto que eu acho que é bem legal a gente frisar, que é o potencial da valorização do endereço. Exato, né? Então assim, a gente está vendendo o Monan hoje, mas a gente está de olho no futuro, em daqui 2, 3 anos. Tem que daqui 2, 3 anos entregam essas estações, entregam o empreendimento, mas outros empreendimentos vão aparecer. Exato. Outros projetos começam a aparecer e só que começa A ferver. Exatamente. Tem muito potencial. Tem uma informação quentinha, tá? A Diálogo, todos sabem quentinha. Enormidade é essa. A Diálogo, ela tem um grande portfólio de terrenos, né? Então a própria Diálogo aqui no bairro, ela tem mais outros 4 terrenos. Que beleza, hein? Aqui no bairro, viu? Inclusive, na Rua Potá, a gente tem um já. Já tem um. E uma coisa importante aqui é o poder da valorização. A Diálogo pensa em tudo. Por quê? A Rua Canberra, que é justamente a entrada, que vai ser o CEP, ela é Jardim Anália Franco. Então, hoje tem o conceito do novo Anália Franco, que é a extensão. Aqui o endereço vai ser Jardim Anália Franco. Então, vamos colocar isso aqui. Nós estamos aqui na frente do stand, que é na Potá. Este não é o endereço. Esse não é o endereço. O empreendimento. Exatamente. Que é na Canberra. Na Canberra. Então, para quem olhar, depois que a gente for lá mostrar as maquetes, para quem for olhar a maquete, a portaria é Exato. Canberra. Na Canberra, que são os maiores residenciais, né? Os compactos, eles têm acesso pela Potá. Só que os maiores são mais privativos para Canberra. Tá? E as duas ruas são as duas ruas largas, residenciais. A gente só de estar gravando aqui, só de chegar no lugar, são ruas largas, bem pavimentadas, arborizadas, silenciosas e transmite muita segurança. Sim. E o melhor de tudo, a paz. Que o cliente busca isso, né? A casa dele, ele quer paz. É isso aí. É bem isso mesmo. Vamos conhecer um pouquinho o terreno? Bora. E aqui é legal porque as vistas atrás de nós, elas serão basicamente eternas. Por quê? Se vocês olharem, a gente tem somente esses prédios que são baixos. Então aqui, onde nós estamos, é o térreo, que já é um 5º andar em relação... Aqui já é o térreo. Aqui já é o térreo ainda. Nossa. Entendeu? Como é de equilíbrio, nem é 5 andares. Então isso agrega bastante. Isso é uma coisa, isso é muito importante, porque a gente tá aqui na Potá, então, se olhar pela Potá vai ser um empreendimento relativamente normal, mas quem estiver chegando, né, olhar assim vai ter que mirar bastante o pescoço para ir chegar no meu apartamento, porque ele tá bem alto, né? Então, O que dá muita privacidade. Sim. que dá privacidade e principalmente, Rafa, a gente sabe que os projetos, né, o cuidado que se tem com o embasamento dos projetos é muito grande, né? Então, não vai ser colocada qualquer coisa. Exato. Lá embaixo. Exato. Então, vai ser a coisa. Exato. Cara, legalzinho, vai ficar Exato. bacaninho. Visual, né? Vai ficar bem bonito. Mais uma informação privilegiada, tá? Dos treinamentos técnicos, a gente falava muito isso. A testa, que é justamente a fachada ativa, tem 112 metros, de fora a fora. Como é tão grande o terreno, que só de testa vai ter 112 metros. Pensa? Vai ser um ícone. Vai ser um ícone ícone. arquitetônico, não só... Verdade. As lojas estão aqui na Potá. Tem só uma loja aqui na Potá, só. Potá, só uma loja. Totalmente residencial, exatamente. É legal porque a gente tem um terreno amplo, um projeto grandioso, robusto, que veremos 2 entradas privativas, também porte crochê privativo. Uma coisa muito importante aqui. A linha Monan, ela vem sempre atualizando. Aqui nós temos ícones que não tem em nenhum outro. Por todos os clientes que vocês atenderam aqui, independente se o cara comprou ou não. Porque se comprou, a gente sabe que foi um sucesso aquele atendimento. Mas os que não compraram também, o que me chama a atenção, se você tivesse que dar uma dica para todo mundo que vai começar a trabalhar essa carteira, olha, vocês forem falar de localização, vai por esta linha aqui, ó, porque são os descontos que fazem diferença aqui. O que você recomendaria? Primeiro de tudo, sempre visar a valorização. O endereço aqui tem um poder enorme
de valorização e já está sendo valorizado, que vocês sabem já, a tabela já mudou algumas vezes e lançou agora. Segundo, ele está entre duas vias principais aqui de acesso. Abaixo a gente tem a Abel Ferreira e acima a gente tem a Eduardo Couto. Então são duas vias importantes aqui no bairro. Próximo ícone, Shopping Anália Franco e o Serete. Isso é show de bola. Matador. E o principal que o cliente busca aqui é a paz. O cliente muitas das vezes mora no Tatuapé, Tuiuti, aquele barulho, aquela agitação. E só de a gente estar gravando já transmite. Exatamente. E o cliente aqui que busca uma planta mais ampla, ele está vamos dizer assim, em um nível de vida, em um momento que ele quer paz. Ele tem a empresa dele que já é agitada, que tem a rotina dele agitada, ele quer chegar em casa e sentir isso aqui, a paz. Aí eu te falo uma coisa, Gomes. Pra quem nunca foi no Serete, mas um dia vai no Serete. O Serete é um tremendo de um parque. Sim. É um tremendo parque. Completo. Se você ficar sentado num banquinho, você não assista a sua gravação lá no Serete, se você ficar sentado num banquinho e ficar reparando nas pessoas, você vai entender o nível do cliente. Exato. Porque quem frequenta o Serete não é qualquer... É diferente. É diferença, realmente. E o público do Serete é o público do Horário. Exatamente. É o público do Monaco. E pro Serete o Serete é um parque que faz eventos, faz ativações diversas, tudo fim de semana. É super ativo mesmo. É super ativo, sempre tem alguma coisa acontecendo lá. Tem quadras de tênis, quadras de sada e tudo lá, piquenique, faz um monte de... Quando você gravou o desafio, eu não acreditei que era tão bonito. Então, e você tem, Rafa, um pulmãozinho verde, no meio do próximo, muito próximo aqui do bairro. Uma vez eu até comentei numa gravação, Gomes, que o fato da gente ter um parque do lado, por exemplo, eu moro do lado de um parque, mas não necessariamente eu vou ao parque. Sim. Eu ia bastante, agora eu vou menos. Mas o fato de ter o parque lá me agrada. Sim. É legal. É legal, a gente gosta disso. É um plus, é um a mais. Bacana, é um plus no negócio. Um baita Então, plus. pra quem não conhece, né, e precisa vender, né? Nossa, você falou 4 coisas. A Abel Ferreira, que é uma veridona, tem a lá da Salim Maluf até o fim aqui da E Rami Fim. Formosa. A Eduardo Cotti, que também tem a Portaria Formosa até aqui o Shopping Anália Franco, o Shopping Anália Franco e o Serete. Se eu entender esses 4 pontos já direitinho, onde que liga as ruas, o que tem no shopping, público do Shopping Anália Franco é diferenciado. O público do Parque Serete é diferenciado. Se você entender essa atmosfera, você ter 4 negócios e você criar o seu discurso também de localização, você vai estar vendendo certinho. É isso mesmo, né? Você vai estar vendendo certinho o endereço. Não precisa nem se preocupar com a Canberra, não precisa nem se preocupar com a capotar. Se você vender esses 4 pontos, você vai entender, o seu cliente vai entender direitinho aonde que o prédio vai ser edificado. É isso mesmo. É uma corrente semântica que leva essas pessoas para esse produto diferenciado. Sim. Acho que tá super explicado da localização, mas acho que tô não falando de você. Quem é o Gomes? Como é Gomes? Você que tá aqui com a gente, você tá na coordenação, que eu lembro, acho que é o terceiro coordenação sua. A quinta. Quinta coordenação? Qual foi a sua primeira? Primeira foi o Inspire Homizoide. Eu tô com o Spire na cabeça, o moço. Inspire, o Boulevard Butantã, eu coordenei o Bosque Santa Cruz, coordenei também o Monemoc. Então, conta aí pro pessoal, se você é relativamente, você é um rapaz novo, seu provinho, conta aí pra todo mundo a história do Gomes aí no mercado imobiliário, para que, assim como a gente, para que um dia, todo esse pessoal que tá vendo a gente vai falar assim, puxa, um dia eu vou estar lá também, com esses 2 bobos, gravando no lugar para falar de empreendimento. Então, conta aí pro pessoal, quem é o Gomes? Vamos lá. Como que você chegou até aqui, Gomes? Bora. Pessoal, antes daqui, eu tenho hoje 29 anos, tá? E tenho 7 anos no ramo imobiliário, tá bom? Fiquei um tempo fazendo terceiros, antes daqui eu fazia 3 anos terceiros, tive imobiliária também, durante 2 anos e meio mais ou menos. Fechei e vim pra cá. Quando eu vir pra cá, o vir pra cá foi difícil porque eu fazia imobiliária, ou seja, não tinha que fazer plantão, entendeu? Pra mim foi algo difícil na minha primeira semana, exatamente. Depois, a pessoa que fez plantão comigo sabe, eu abro e fecho o plantão. Hoje, porque eu sou coordenador, né? Tem que estar aqui. Mas quando eu era corretora mesmo, Peixoto me mata, todos sabem.
Mas eu sempre fiz isso, abri e também fechei plantão. Quando eu iniciei lá no Espírito, foi o meu primeiro projeto de diálogo. Eu vendi 33 unidades lá, como corretor. Como corretor? Como corretor. Você começou na JD no SPI. No Spirit. Só para agitar na JD, Vai fazer 3 anos. 3 anos. o SPI vai 3 E pra mim é legal, pra mim é gratificante a confiança que os corretores têm em mim, os diretores e os clientes também. Por quê? Nesse tempo, eu tive o privilégio e honra de coordenar os 2 maiores projetos da empresa, que foi o Monamoca, que teria o VGV de mais ou menos 700 milhões, e agora o Monan Anália Franco, que as 2 fases têm ao todo 1.300 bi. Então isso é gratificante. Você tem algo muito especial aí, hein? bastante coisa e tem bastante trabalho ainda para acontecer. Então, ó, todo mundo que tá vendo aqui a gente, tem uma estudada direitinho na localização? Pega mesmo. Quer? O endereço aqui tem peso, muito bairro aqui tem peso, ele é aspiracional, esse desejo de muitas pessoas que, se vocês entenderem direitinho aonde esse empreendimento está sendo edificado, metade da venda já está com o caminho. A venda começa pela localização. O cliente, quando ele vai buscar o imóvel, qual que é o primeiro conceito? Localização. É isso aí, vamos para a próxima atmosfera? E agora estamos na atmosfera dos esportes. Exatamente, lazer e esportes, Rafael. Estamos aqui, ó, devidamente trajados, né? Sem calças e shorts, com as nossas raquetes na mão. É isso aí. E hoje nós vamos falar da quadra, nós vamos falar Da parte dos esportiva. esportivos aqui do Monan, que fizeram bastante diferença aqui na venda, né? É verdade. E pra falar com a gente e para jogar contra a gente, né? Pra ver se nós somos Estamos bons a lá, nisso daqui. Rafael Nadal e André Agassi. Exatamente, não sei quem são, mas tá valendo. A gente convidou mais 2 coordenadores aqui para participar com a gente. Verdade. Coordenadores de peso. Que já estiveram com a gente no podcast, já Verdade. são os nossos membros honorários e estão aqui para nos desafiar, não só para tentar ganhar da gente nesse jogo, mas para ensinar para todo mundo aqui todo esse discurso campeão de lazer que o Monan tem, para que você venda lazer também da melhor forma possível para o seu cliente. E o mais legal, nós não vamos só falar, nós vamos jogar, nós vamos fazer. E tentar, né? um deles aqui foi um especial de Dia dos Pais. Papai novo, papai fresco. E o outro aqui, graças a ele, muita gente não sabe, nós erramos o nome dele, o sobrenome dele, mas ele foi um divisor de águas. Graças a ele, nós mudamos muito e começamos a mudar, estamos ainda mudando o formato dos especiais de produto. Graças ao nosso querido Rodrigo Azulino e o Rado! Bem-vindo, a gente Vambora! Aê! E aí, vocês estão preparados pro jogo? Estão preparados? Para quem nunca jogou? Ô Rado, antes da gente começar a jogar, né? Então, a gente vai... Hoje, qual que é a nossa intenção aqui, né? Dentro agora dessa atmosfera. É a gente contar para todo mundo que está assistindo, porque nós lá lançamos o Monan. O Monan já vendeu 70%. Então, É um sucesso. O que as pessoas viram no que diz respeito ao lazer aqui do empreendimento? O que fez a diferença? O que a gente tem que lembrar, porque ainda temos um monte de apartamento de 240 metros, de 190 metros para vender, que a gente precisa estar com o discurso afiado na língua. Alguma coisa vocês perceberam nesses clientes que compraram aqui já, né? Quem a gente percebeu, Ricardinho, foi um enxoval que a Diálogo trouxe aqui no Monan. Só um minutinho. Você vai começar a falar, a bola tem que estar na tua mão. E esse enxoval completo que a Diálogo trouxe aqui no Monan Anália Franco, que é a quadra de tênis, medidas oficiais, isso aí fez muita diferença, piscina coberta, com infraestrutura na piscina descoberta também climatizada, toda a parte de sauna, toda a parte de recuperação, tem tudo junto em um produto só, sala de luta e um pouquinho mais. O cara mais técnico do produto, Rodrigo Azulino, desmistificar toda essa área aí pra nós. Bora. Você esteja numa quadra de tênis aqui, ou uma simulação em uma quadra de tênis, o Azulino, não é só pro tenista. Conta aí pra gente um pouco do lazer. Então vamos lá. Quando a gente fala de lazer, independente do empreendimento, é claro que sempre tem algo diferente para ser falado. A bola é minha porque eu vou ganhar, né? O que a gente fala? Quando a gente está falando em Monan, Anália Franco, tende muito a gente estar falando da questão das linhas Monan que a Diálogo está fazendo, né?
É tanto que a gente tem o Mona Moema, que lançou o primeiro de todos, depois vem com o Mona Moca e agora vem com o Mona Anália Franco. Então o próprio cliente já percebe-se que está lançando Monan em diversas regiões diferentes. E que esses Monan são uma linha que a Diálogo está vindo já diferente das demais. Não que mude qualidade, até porque a Diálogo não vai perder a identidade. Não só que isso, o nosso corretor já entendeu também. Isso. Então, de qual a gente vem com um Monan em algum lugar que eu não vou. Santos está assinando, é que nem os RAI. RAI começou a pipocar em outros endereços, o corretor já entendia o que era um RAI. Isso. Você não entendeu o que é um Monan. Exatamente isso. Então Um produto diferenciado que é um perfil diferente. é isso, exatamente. E o enxoval, como o Honrado disse, vendeu muito bem. Por quê? Porque a gente bate muito, é até bom para os corretores que estão ouvindo, para frisar bastante nessa área de lazer. Porque o que a gente está usando de argumento? Quando a gente fala de lazer, exemplo, nos outros empreendimentos tem salão de festas? Tem, mas não é igual ao meu. Tem piscina nos demais empreendimentos? Tem, mas não é igual à minha. A minha é diferente. Que nem, por exemplo, o Honrado até comentou de piscina. Por mais que a gente tenha a piscina coberta e aquecida, que é um grande diferencial, depois a gente vai até falar um pouquinho daquela área lá, tem a externa também. Só que essa piscina externa, só a área dela é 700 metros quadrados de terreno. Basicamente é um parque aquático, um resort e assim por diante. Até porque se você for lá na maquete, você vai ver que tem um lounge e um bar dentro da piscina, com diversas cadeiras, espreguiçadeiras e assim por diante. Então assim, piscina é normal ter nos empreendimentos, mas não é igual a minha. Aquela história do quem compara, compra. É isso, exatamente, vale. Coisa legal de vocês falarem, pois esse produto é um lançamento que já é sucesso consumado. O que foi, seguindo nesse assunto de lazer voltado para esportes, o que foi determinante, Honrado, na hora da venda? O que você acha que brilhou os olhinhos dos clientes na mesa? Cara, por diversas vezes a gente pega o cliente, brilha o olho por causa da quadra de tênis, que são poucos produtos na Zona Leste que traz isso aí. A piscina é coberta, fez uma imensa diferença. A área de academia também contou muitos. Então, cada cliente em específico teve seu case aí dentro do olho mesmo. Ao mesmo tempo, então precisa de coordenação para isso. Vai. Mas vamos tentar, né? Só aqui tendo. Vai, Honrado, vamos ganhar deles aí, ó. Que é todo mundo. Que é voltando mesmo de se tocar. É que quando a gente tá falando do... 1-0 para nós, continua, Honrado. Né, que a quadra de tênis, ela estampou bastante os folhetos, né? A estampa aí do espeto, coisa publicitária. A quadra do tênis não é só pro apartamento de 190, 240, né? Cardinho, cara segue 6 repos e Panteão, ele tem esse privilégio. Ele vai ter o privilégio de morar num condomínio completo, de alto padrão e com uma sofisticação. Já viu que jogar a gente não sabe, né? Você surpreender, dá em saco. E que som maravilhoso, hein, Honrado? Mano. Todos nós estamos queijinho branco aqui, vamos ficar assado. Perdeu. Vai o carro. Pega outra bola, já foi pro saio. Já viu que a gente sabe falar do empreendimento, jogar não, né? Tá vendo? É. E tudo isso a gente está transmitindo, gente, qualidade de vida, né? Vamos só ter saúde, qualidade de vida, não é, Ricardo? Porque não é qualquer infringement, é que tem fada no tênis oficial. Né? Vamos colocar assim, tampouco oficina coberta. Ainda mais aqui na Zona Leste, né? Isso põe uma assinatura gigantesca, mesmo na área franca. Mesmo na pé. Isso quando o Gomes falou com a gente de localização, que faz bastante diferença, né? Do dispensar. A gente pensar na localização, no upgrade da pessoa do Tatuapé, que tá vindo pra cá, ou de todos os pontos da Zona Leste, né? As pessoas que querem procurar apartamentos. Caraca, cara, eu não tô nem explicando, Ricardo. Gente, só outra coisa, né? A gente fazendo algum esporte não é só o bem-estar da saúde, desculpa, mas é o bem-estar, é uma questão de disciplina, de cuidar do corpo, de fazer amizades, não é? Isso tudo também conta o tempo, né? Sim, verdade. As pessoas estão ficando cada vez mais corrido. Ele não precisa sair do conforto da sua casa.
ter sensação de conforto da sua casa para ter toda essa parte, toda essa parte de saúde, lazer. Ele encontra tudo em um condomínio só, que é aqui no Monan Anália Franco. É verdade. E uma vizinhança educada, né? Que vai aguentar. E nem reclamaram que você jogou E nem reclamaram que eu quebrei a janela lá, mas. Ó, não precisava falar, a câmera não tinha pego, né? Só que a gente tá certo ali no momento, mas a gente não tem só isso, né? Então a gente, por mais que a gente esteja falando do esporte, acho que por causa da quadra em si, mas o programa de lazer do Monan, né? Ainda deixando a parte do bem-estar, né, para outra atmosfera, tudo que a gente lembrar de lazer, quando a gente sempre pega nessa questão, Azuri, lazer completo, todo mundo sempre falaria que era assim, completo. Mas aqui lazer não é nada sério. É isso. Programa, eu não vou nem colocar assim um lazer. O programa de lazer do Monan é um programa diferente. É diferente. Você tem áreas muito bem conceituadas e o que vier na sua cabeça, você vai lembrar. Só te cortando, sabe uma parte legal? Até o Honrado acabou de falar do salão de jogos. Você vê como o Monan é tão diferente dos demais que o nosso salão de jogos nem vem como o nome salão de jogos. Ele vem como Racing Jogos. Por qual motivo? Porque todos os empreendimentos têm salão de jogos, assim como a gente fala. Aqui, além disso, tem os simuladores de corrida. E esse tipo de cliente gosta muito disso. Os filhos desse cliente gostam muito disso. E o público aqui gosta muito de corrida e até acompanhar as corridas, Fórmula 1 e assim por diante. Agora você imagina você ter o simulador de corrida no seu próprio salão de jogos do seu prédio. E são dois, na verdade, né? Porque ainda você pode ir lá e fazer uma corrida sozinho ou você pode ir lá com um coleguinha e também fazer uma corrida em dois. É muito legal isso aí. São as áreas de lazer já são equipadas e decoradas. Depois você entra no espaço para colocar o simulador. O simulador vai estar lá. Vai estar lá. Só de quanto custa. Exatamente. Já vai estar montado lá, bonitinho, para todo mundo usar, como todos os empreendimentos que a gente menga. É isso, não foge muito a regra, mas para quem tá, acho que pro cliente, uma coisa que eu sempre tomo cuidado é que pra gente às vezes parece óbvio. Quando a gente fala, não, é decorado, o que para decorado é óbvio. Pra gente, a gente vê em vários, mas pra quem tá comprando nem sempre é. Então às vezes a gente deixar de falar pode ser pecado. Então a pessoa vai ver que, cara, então, cheia de imagens, parecendo, depois sabe, meu Deus, isso aqui pra decorar vai ser uma bica. Mas se não ilustrar, né? Se não vender, se não falar com paixão, se não vivenciar, que nem nós estamos vivenciando aqui, né? Coisas que acontecem. E olha o cuidado que a Diálogo tomou. Até a pessoa que gosta de música, ela fez espaço, o Linsk Bar, onde o cara que gosta de vinil, o cara mais retrô, deve ser mais ou menos a sua idade, né, Rica? O cara mais retrô. Ela tomou o cuidado de trazer isso para dentro do condomínio, que é uma área de lazer, onde ele quer um lugar tranquilo, onde ele possa escutar a música que ele gosta, o vinil que ele gosta ali. Então ele tem essa área dentro do próprio condomínio. Então até o detalhe de quem gosta de música, ela tomou. Então isso fez muita diferença para nós. Eu fiz uma venda onde o cara falou para mim, eu não tinha visto em condomínio nenhum. Isso para mim, eu sou colecionador de vinil. Um detalhe faz a diferença numa venda, tá? Isso é mais uma... Muito legal, isso é mais uma vez aquele que a gente vem comentando, para ver se tenha começado já no Azobino, nos outros empreendimentos, que a cada empreendimento que a gente vai lançando, vai se melhorando algumas coisas, vai se superando, vai entendendo o que deu certo no anterior e vai aprimorando pro futuro. É sempre um upgrade, né, Rick? E sempre tem uma surpresa na caixinha do próprio da Diálogo, né? O que eu mais gosto nos projetos da Diálogo, e eu dou parabéns para o pessoal que está na parte de projeto, o pessoal que está concebendo, que pensa com muita sensibilidade, muito carinho, e no uso desse espaço. Não adianta ser bonito, não adianta ser equipado, se você não pensou no uso daquela família, daquele indivíduo, daquele casal, nada vai funcionar. Então é uma delicadeza, é um pensamento que só compõe coisas boas, faz uma corrente do bem, e não é à toa que é um lançamento após lançamento e sucesso garantido. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente sabe, como está falando do lazer, estamos vendendo lazer muito bem, vamos colocar assim. Mas as pessoas que compraram, que passou gente pra caramba. Sim. Muita gente já comprou, muita gente vai comprar, muita gente não pode comprar.
mas muita gente se impressionou com alguma coisa. Se a gente pudesse destacar isso, a gente está fazendo um trabalho, Rado, de que o corretor se sensibilize, ou se ele acorde para a carteira que ele tem. Porque o Monan, me corrija se eu estiver errado, a gente está vendendo o Monan mais de um mês antes do lançamento oficial dele, da abertura declarada. Não tem da abertura declarada como lançamento oficial. E os trabalhos do Monan, eles começaram um pouco antes, um pouco mais tímidos, mas quando teve a largada dessa assinatura, já saiu forte. Ele já começou a sair. E não foi o trabalho de rua que apareceu, não foi o trabalho de campo no primeiro momento. Foram as carteiras. Isso. Que apareceu, né? Então, e a gente sabe que todo corretor aqui tem carteira. Todo tem carteira, mas nem todos entendem o seu cliente na carteira, né? Então, eu sei lá que eu tenho, por exemplo, falar que a gente tem 100, 150 clientes, às vezes para entender direitinho, eu saio oferecendo para todo mundo e não ofereço nada para ninguém. Se eu tivesse que pensar naqueles clientes, puxa, do cliente ele é preocupado com lazer. O que aqui se elege assim, olha, não esqueçam de falar isso, batam nesse ponto, porque é vital, né? É vital. É isso que faz a diferença aqui no empreendimento. O que recomendação vocês dariam para os corretores da gente no que diz esta atmosfera aqui do esporte, do lazer no esporte? Eu acredito, Ricardinho, muito na quadra de tênis, nos dias oficiais, piscina coberta, isso faz uma mega diferença. E aquecida. E aquecida, por quê? Qual é um dos maiores problemas? O pessoal fala, pô, meu condomínio é piscina gelada, meu filho não utiliza, então você trazendo isso, você já mexeu pro lado familiar, que é tudo que ele quer, proporcionar o melhor para os filhos. E quem compra esse produto é família. Então, para mim é imprescindível, quadra de tênis e a piscina coberta e aquecida. E isso São determinantes. são determinantes. É só... Desculpa. Isso, se pegar exatamente do jeito que você falou, Rado, que é o tipo de gancho que eu gosto de pegar para a gente incentivar a equipe, você não apenas falou da piscina. Você falou assim, ó, tem uma piscina coberta e aquecida. Olha aqui para os seus filhos, porque a piscina é gelada, usa esse tipo de argumento, porque aí as pessoas vão entender melhor. O que a gente tende a pegar? O folheto e falar aqui, ó. Aqui tem salão de festa, salão de ginástica, academia, piscina, quadra, esmiuça. Isso o chat ele faz para ele, né? Ele põe o folheto lá. É um discurso para cada, uma defesa para cada coisa que alguma delas vai pegar o cliente. Uma delas é dor. Rodrigo, a gente bateu muito na tecla com os corretores que estão com nós. A carteira fez a diferença. E não é a carteira, que carteira? É a Anália Franco, a gente nunca lançou ali na Anália Franco a carteira toda. Nós vendemos na cliente da Moca, vendemos cliente do Tatuapé, cliente de Carrão, São Miguel veio também. A gente vendeu ABC. Então isso faz com que entenda-se que não tem o público principal. O público está em São Paulo, está aqui na região. A gente vendeu o estúdio para investimento para pessoas da Zona Sul, porque ele acredita na hora da localização, além do que tem, está saindo uma linha verde, levando até a Paulista. Então isso fez total diferença. E é fácil você pegar esse cliente da carteira. O script do produto, ele se vende sozinho, mas é isso. É o como eu vou vender, o porquê que eu vou vender, para quem eu vou vender. É aquele cara que precisa morar num Monan. E aqui ele vai ter tudo que ele precisa. Fala galera, agora estamos aqui na atmosfera wellness, mas não dá pra deixar passar, né? Eu tentei dar uma ludibriada aí, que os caras são profissionais, joguei a bola pro vizinho, né? Tentou, não deu muito certo. E não conseguiu. Não deu muito certo, mas depois de um jogo bacana com esses caras aqui, agora a gente tá aqui no bem-estar, no wellness, pra quem não sabe, né, a tradução literal de wellness, bem-estar. Estamos aqui para falar do restante da área de lazer, né, meninos? Então, o que a gente tem ainda para complementar de tudo que nós estávamos falando lá na quadra, no que diz respeito ao lazer ainda do empreendimento, agora com essa preocupação com saúde e bem-estar dos moradores? Então vamos lá. Primeiramente aí, obrigado por ser derrotado pela gente aí lá no jogo. Não deu tempo. Eu agradeço aí Vai ter o Rado tentando falar. Eu agradeço, tá? Mas não deu dessa vez. Então vamos lá. Eu não deixei mal pra ninguém, hein? É até legal a gente falar que depois de um joguinho desse aí, depois a gente ainda vai complementar agora o lazer, que é o espaço wellness, na realidade, para simplificar.
É um espaço que ele é dedicado todo para bem-estar. Inclusive, muitos se perguntam, até porque tem uma área de recuperação, né? Então, para quem faz esportes ou para quem fica fez dolorido, para quem cansado. faz bastante exercício físico. Então, vamos lá, vou chegar lá. Então, até mesmo a gente que acabou de fazer um joguinho aí, ó, pode usar o espaço wellness. Então, vamos lá. O espaço wellness, na verdade, ele é o espaço todo dele dedicado para bem-estar. Mas o que é interessante nesse espaço aí e o que tem de diferente? Na realidade, como ele já a característica dele já diz, né, que é bem-estar, então ele todo é feito justamente desde a iluminação dos ambientes até o final desse ambiente. Então tem ambientes que a luz já vai ser um pouquinho mais fraca do que a tradicional, justamente para você entrar, relaxar. Então ele é diferente. A acústica do lugar é diferente. Madeiras, tudo. Isso, tudo então sensorial. é tudo sensorial. Tanto que é bom a gente também até falar aqui também que esse espaço wellness aí, ele é assinado pela empresa AMAN, né? A empresa AMAN, que é a Baiaman, muita gente já conhece. Até porque eles fazem já esses espaços para bem-estar em hotéis 5 estrelas e assim por diante. Então tem muito cliente que às vezes já até conhece. Inclusive eu atendi um cliente esses dias que falei que essa parte era assinada pela Baiaman. Ele tinha falado que viajou recentemente para um lugar e ficou numa estadia num hotel que era inclusive a AMAN que fazia também. A isso. Então Isso é legal, desculpa, te cortei, mas só para reforçar uma coisa, a gente já falou muito, quando a gente fala dos empreendimentos, aí, quando a gente fez um episódio uma vez falando sobre bem-estar, né? Verdade. E a gente foi falar justamente das áreas de bem-estar, das academias, etc. E um ponto que a gente frisou nisso daqui é que não é montada, por exemplo, uma academia, porque a academia ela também faz parte dessa história, né? Acho que ela está entre a transição do esporte pro bem-estar. Mas existe um porquê das coisas. Não é simplesmente uma sala que enfiaram aparelhos, não é simplesmente uma sala que a luz é mais fraca. Tem um projeto, né? Tem um projeto e um porquê da coisa ser daquele jeito, né? Nenhuma empresa, que nem você falou, a AMAN não assina isso daqui por acaso, né? Ela eu não sei se ela se a gente pode entender ela como uma curadoria, que nem a gente fala de algumas academias. basicamente gestora, isso. né? Para tudo tem um argumento, para cada posicionamento de uma peça. Você falou da iluminação, você falou do clima, das texturas, do clima que está pensado para aquele ambiente, o que a pessoa deve sentir, o que a gente vai se inclinar para ela estar sentindo, né, Rica? Exatamente. Uma coisa bem legal. E aí, aqui tem a questão, né? A gente jogou lá, já sentia a perna aqui, podia fazer uma massagenzinha aí de shiatsu, né? A idade já chega. Inclusive no nosso espaço wellness tem a banheira de crioterapia, tá? O que é isso? Conta pro pessoal que não sabe. Banheira de né? que fica dentro da sala recover. Ela é um espaço, vindo com a ideia da sala recover, ela é todo um espaço de recuperação. Recuperação do corpo, recuperação física do corpo física. Entra em balde De atleta, de gelo. Depois uma partida de tênis, uma natação, algo, academia. Vou fazer um desafio desse. E também ela traz a sauna infrared, que isso é um mega diferencial. Não é em qualquer lugar que a gente encontra isso. A sauna infrared é onde ela vai fazer uma recomposição até mesmo celular, onde você pode fazer todo aquele descanso. E através de luz, né? Ela é infravermelha. Ela é infravermelha. Isso é um mega diferencial. É um daqueles pontinhos que você me perguntou na quadra, que você precisa saber. Você, corretor, precisa saber para vender essa ideia para o cliente. Cada detalhe. É específico. Então isso é uma coisa específica, aonde já tem até estudos, Rick, que até quem faz tratamento com câncer utiliza hoje esse tipo de sauna infrared. E se você pensar assim, no que você falou lá da sala do vinil, né, que para uma pessoa fez diferença isso daí também, que ficou surpresa, esses pontos, e às vezes, Honrado, eu acho legal a gente, do jeito que vocês estão colocando, porque às vezes o corretor não sabe, ele passa rápido, para não, se me perguntar eu não vou saber responder, então ou eu nem vou falar, ou eu vou passar rapidinho
Vai no beabá, né? Vai no beabá. Vou no automático. Aqui tem isso. Ele lê a maquete. Explica, exatamente. Explica o que são as coisas, porque a gente sabe que assim, controlar a ansiedade no atendimento é uma coisa muito complicada. Mas pode ser o atendimento do dia. Né? Então gaste tempo com ele. Se aqui temos... Quantos itens de lazer a gente tem aqui? Mais ou menos. Só na área de esporte tem mais de 20, mais ou menos. Caramba. Se a gente contando gastasse... esporte, eu digo no geral, se a gente gastar 2 minutos... Tirando o wellness, 2 minutos. Se a gente gastar 2 minutos para falar um discurso de cada um deles, né? Que nem ele falou lá da piscina aquecida. Se eu gastar 2 minutos para falar da piscina aquecida, depois eu gastar 2 minutos para falar da quadra, 1 hora eu levei só para falar do lazer, né? E você vai vendendo valor do negócio. Então, quando vocês falaram lá em cima que o programa, né, o conceito, né, o Monan foi comprado pelas pessoas, quem vendeu soube usar esses argumentos, né? Conseguiu explicar para o cliente, porque o cliente chega aqui, ele não sabe o que é, né? Então não é só planta, não é só... Até porque ele está vendo algo diferente do dia a dia dele, né? E não está dentro da rotina dele, né? Sim, essas coisas que vocês estão colocando agora da MAN são coisas de hotéis de 5 estrelas. Não é qualquer hotel. Não é os budgets da vida. É hotel de 5 estrelas, né? Então, se eu não sei o que é, se eu entrar na internet e pesquisar, eu vou achar uns hotéis top da galáxia, né? Então, se você não sabe, né? Se a gente não tem a referência, não conheço, não sei o que é, não sabia o que é uma sauna infrared. Mas se eu pesquisar alguma coisa e encontrar uma referência, um discurso que faça sentido e conseguir passar isso na mesa para o meu cliente, e de novo, Radô, sempre acho assim, a gente não pode vender tudo do mesmo jeito, igual para todo mundo. Não. Porque as pessoas têm dores diferentes, né? Estudar o perfil do seu cliente. Exatamente. Eu sou um cara que talvez a quadra agora me fizesse um pouco mais de sentido, mas igual de sauna, mas a banheira de crioterapia não, para mim não faria tanto sentido no primeiro momento. Mas depende de como eu vou te vender o benefício dela. Exatamente. Eu preciso te vender o benefício. A ignorância tá do meu lado. Que na verdade não é nem vender, né, Ricardinho? É te mostrar a realidade do benefício que traz. Trazer informação, eu tô te falando contexto. Porque é muito fácil a gente jogar a palavra ao vento. Aqui tem sauna infrared, tem o escalda-pés. Então tem tudo mesmo, é um produto completo. Até por isso vale o valor que está sendo comercializada. Então, eu preciso fazer com que você entenda e que isso vai fazer diferença para você. Sim. Até mesmo para longevidade. As pessoas hoje querem viver mais. E aqui dentro desse condomínio ele já tem. Ele não vai precisar sair fora, porque você imagina, você vai ter que fazer sauna infrared em um lugar, aí a parte da AMAN em outro. Cara, aqui você não vai precisar. O Monan, ele te entrega tudo. Às vezes o que você precisa é contratar um profissional que te acompanhe dentro do seu bem-estar e dentro da sua casa para fazer todo esse acompanhamento aí do seu dia a dia e, lógico, pensando na saúde e do bem-estar de todos do condomínio. Então, por exemplo, para mim a banheira da gelada, a crioterapia, para mim ela não faz muito sentido, mas talvez por ignorância minha, porque hoje para mim não é uma coisa que me apeteceria. Mas, se você tem um discurso construído em cima dela e você consegue me vender isso como um benefício, eu posso até não usar, mas eu vou saber que ela tá lá, o benefício que ela me traz e tudo que envolve aquela área, sei lá, aquele programa que ela faz parte, traz de benefício para mim. Agora eu vou fazer você utilizar elas. Quer ver? E rápido e fácil, Ricardinho? O que faz sentido para você? Hoje a quadra faz sentido para você, não faz? A quadra faz sentido. O que acontece depois que você joga uma partida de tênis? Dá fome. E depois, dor em tudo. Dor nas pernas, dor nas costas. Então, isso faz com que o benefício da crioterapia, no outro dia você vai trabalhar com o corpo mais tranquilo, descansado, renovado. Longevidade. Então é fácil. Você mesmo já me deu um indício que a quadra faz sentido para você. E por que não a crioterapia? Por que não a sauna infrared? Por que não o escalda-pés? Tanta informação que você trouxe pra gente, que é criar um contexto para vender pro cliente e trazer mais valor, né? E que na verdade é muito fácil. O próprio produto fala por sequência.
ela vai mostrando. Até nisso a Diálogo tomou cuidado, que se você pegar o roteiro do produto, né, ô Rodrigo, você vai fazendo esse passo a passo. Você sai de uma partida de tênis, faz uma sauna, uma piscina, aí depois você vai para a sala recover. Destaca com vocês. A implantação dessas áreas de lazer, elas também não são aleatórias. Elas não são aleatórias. Elas são setorizadas. Setorizadas. Né? Então você tem uma conversa, né, muito clara das áreas de crianças, das áreas aquáticas, com certeza, das áreas de lazer, de saúde. Ela faz você entrar no roteiro, isso, uma sinergia, aonde tudo se transforma. O condomínio inteiro, para sair da piscina, para ir até a sauna, para depois ir na crioterapia. Tanto é que na própria piscina coberta e aquecida, ao lado é a sauna seca e sauna úmida. Depois você tem ao lado, você vem para a sala recover. Um ambiente leva o outro, né, o Rado? Um ambiente leva o outro. Exatamente. Inclusive na própria saída do espaço wellness, que vem fazendo o roteiro, onde tem a piscina coberta, aquecida, com os spas, com sauna seca, úmida e assim por diante, você vai atravessar para ir para espaço de recuperação, né? Na saída, inclusive, do espaço de recuperação tem um salão de beleza, que é o nosso espaço build. Então, na realidade, que com certeza nós provavelmente não vamos passar, mas a mulherada usa bastante, exatamente. Só passando pelo dog ranch. Só passando pelo exatamente. Então você vê que tem tudo isso e depois ainda tem um salão de beleza. Então assim, ele é todo pensado, é tudo com sinergia de um com o outro. Mas ó, é isso aí. Pensa, e de novo, não podemos vender tudo igual para todo mundo da mesma forma. Ele falou de uma área de pet, você falou de uma área para mulher. Se eu estou entendendo o meu cliente, eu consigo vender as áreas para ele da melhor forma possível. Exato. Então, acho que a maior dica, e geralmente, acho que uma armadilha que a gente acaba caindo nesses empreendimentos grandes, quando a gente tem esse bolotário, né, gigante, enorme, de lazer, né, a gente tende a ler o folheto. A gente tende a falar assim, ó, aqui tem blá, 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 vai enumerando, e a gente não gasta tempo para falar. Exato. Nem tudo faz sentido para todo mundo. Tanto que na realidade a gente fez a primeira filmagem simulando uma partida de tênis na quadra de tênis, né, que tem montado aqui no próprio stand. Porque a gente achou que o principal motivo de compra ou de repente de uma tomada de decisão do cliente, a parte de lazer, foi a quadra. Por isso a gente preferiu fazer diretamente nessa quadra. Porque que acontece? É o que você falou. Eu tava falando de um espaço beleza onde normalmente quem vai se interessar mais é a mulher. Mas eu tenho locais que o homem também vai se interessar mais, assim como tem no salão de jogos, mesas de pôquer e assim por diante. Então a gente realmente tem que entender esse cliente para não ficar falando muito aleatório ou não ler a maquete, né? Que nem, por exemplo, às vezes a gente atende um cara, principalmente a gente atende muito o público, às vezes quando um cara é médico, um exemplo, eu vou falar uma profissão, mas tem diversas, tá? Esse cara costuma gostar do tênis. Então eu preciso falar da quadra de tênis com um pouquinho mais de ênfase. Quando é mulher, eu vou falar mais do espaço beleza como ênfase para ela. Mas claro, é que a gente estava falando aqui na sequência de um negócio, mas tem que tomar cuidado. A gente tem que enaltecer as crianças. São coisas que eu particularmente vou aprendendo com vocês, vendo vocês atenderem, da gente conversando. No dia a dia, né? Quando você está atendendo mulher, você tem um tipo de conversa. Quando você está atendendo um homem, você tem um tipo de conversa. A mulher ela tem muito essa preocupação dos filhos, da segurança, do conforto. O homem ele é um pouco mais racional, é o condomínio, é o preço, é PTU, não sei o que lá. Então, nem tudo faz sentido para todo mundo, não que não seja importante, mas seja bem-estar, seja esporte, seja o endereço, seja o design que a gente vai falar daqui a pouco, tudo tem os seus pontos chaves, só que nós não podemos ligar automático. E eu tenho certeza, né, de todos os atendimentos que eu vi aqui, das vezes que eu estava aqui no plantão e das histórias que eu vi os corretores contando e vocês contando, esse monte de clientes que já passou por aqui e monte de clientes que já fechou aqui, cada um tem uma história diferente. Com certeza. Cada um tem uma necessidade diferente. Eles compraram os mesmos apartamentos, mas cada um tinha uma necessidade diferente. Exato. E cabe ao corretor ter o melhor filtro possível para abraçar essa necessidade desse indivíduo
para criar conexão. É isso, até porque a hora que você for sentar para conversar de números, né? Normalmente esse cliente já vai entender. Porque quando a gente fala em números, a gente tem que tomar cuidado que na própria região a gente tem números, por exemplo, de 12 mil metro quadrado até 25 mil. Só que você tem que ver também o que esse cara de 12 tá te ofertando e o que de 25 tá ofertando. Porque uma variação ampla. Porque tem uma variação muito grande, às vezes até o dobro do preço. Então quando o cara entendeu tudo isso que eu mostrei e eu falar o meu número, ele já vai entender aquele número. Agora quando eu não falo nada disso e sento e mostro o número, para ele aquele número é alto. E aí, Azulino, não atrapalhando o teu raciocínio, mas tem muita gente que é imediatista e já chega, em vez até de te dar bom dia, qual que é o valor? Qual que é o preço? Não. E pelo que eu entendo que vocês estão explicando, tem que explicar todo o contexto do que é o produto, né? Para depois, no final. É isso. Porque aqui não é preço, é valor, né? São coisas distintas. E até pra gente fechar esse segmento, né? Pra gente até entrar nos próximos discursos, a gente hoje temos um estoque ainda para vender de apartamentos grandes. Se nós formos pensar no ticket, estamos falando agora de tickets altos, né? Então, os estúdios já foram. Os apartamentos menores corre, se ainda tiver alguma coisa, corre para fechar, porque também vão embora logo. Os grandes ainda temos alguma coisa para vender. E esses grandes, a gente está falando de cifras um pouco maior, são pessoas diferentes, são pessoas com outro tipo de esclarecimento, com outro tipo de necessidade, com outro tipo de dor. Se a gente ligar o modo automático para vender para essas pessoas, a gente não vai vender. Não vai vender. Vai criar ressonância, conexão. E a primeira coisa que tem que ter com esse público do grande que ficou é criar identidade. É simples, não é tão difícil como parece. É criar identidade, confiança, porque você não está mexendo com qualquer valor dele, é um valor alto. Então ele precisa confiar onde ele está colocando esse dinheiro dele. A gente está falando de um período de obra aí de 1,5 milhão de período de obras. Então é um dinheiro forte para um período de 41 meses aí de obra. Então ele quer saber quem é você, quem é a empresa que você representa. Então tá bom, agora o que você vai me oferecer? Exatamente. E explicar detalhadamente o que o produto traz. Exatamente esse ponto, sabe por quê? Porque esse cliente já mora bem. Ele já mora bem. Ele já mora bem. Ele não tem necessidade. Exatamente. Se você quiser vender esse empreendimento como se fosse, olha, ele vai sair dando risada. Exatamente. Esse cliente já mora bem. Então você precisa entender esses discursos diferentes. Vocês falaram uma coisa lá na quadra que faz muito sentido nisso daqui. Quem compara, compra. Eu preciso comparar não só minha concorrência, mas eu preciso comparar este com o que ele mora hoje. Com certeza. Se eu entender o que ele mora, o que ele tem à disposição dele hoje, e conseguir comparar com isso aqui e mostrar, ó, amigão, vem pra cá que você vai ser muito mais feliz, é mais da metade do caminho andado já. Por isso que hoje acontece muitas vendas de corrente aqui, ó, Ricardinho. Que o amigo comprou, o cara volta, ó, tem um amigo meu que também quer comprar. Porque a hora que ele entende que o amigo vai morar num condomínio completo, que traz toda a infraestrutura para ele, numa região de escassez, não tem produto em lançamento na região, então ela tem uma escassez de fluxo de pagamento, e com tudo que ela entrega, o cara compra, ele fala, não vai ser só você não, eu também vou morar aí. Então vira desejo. Só que o cara do 243 metros, ele já mora bem. Então a gente vai pegar uma pessoa fazendo um downgrade, ou uma pessoa que já está bem, que ela não precisa fazer um upgrade agora, só que se você vender toda essa ideia do que traz, o que ela não tem hoje dentro do condomínio dela, ele vai acabar entendendo que realmente, para mim vai ser bom daqui 3 anos eu ter. O upgrade é daqui 3 anos. Eu preciso ter isso daqui 3 anos. Porque fora ser um baita produto, ele tem um potencial que está numa crescente. De valorização, com certeza. Antes de entregar, nós vamos ter já as estações, né? Sim. Isso aqui vai valorizar ainda bastante. Esse, inclusive, é o argumento mais forte que a gente usou para vender os estúdios, né? Porque, que nem um dos exemplos que eu estava conversando com o cliente, ele já investiu em outros estúdios da própria Diálogo, e a gente estava conversando do Butantã, né? Só que o Butantã se vende lá estúdio de 30 metros quadrados a 420, 430 mil, porque é uma região que a estação já está lá há mais de 15 anos, os grandes mercados,
Então é uma região que já está consolidada. Então, resumindo, se aqui lá está se vendendo a preço que aquela região comporta nesse momento. Aqui eu não posso vender a 400 mil prometendo uma futura estação. Então eu tenho que vender no preço de hoje e quando a futura estação tiver é outra história. Só que e vai chegar, inclusive. Exatamente, aí vai chegar o preço e antes da entrega. A gente falou do lazer aqui e as coisas vão se costurando, né? Tão Os se meninos, a amarrando. gente tá falando separado e os meninos estão falando a mesma coisa porque se conecta. é uma história que já aconteceu, né? A gente tá falando o que tá acontecendo. A gente precisa mostrar agora aonde essas pessoas vão morar, né? Vamos falar agora do design. Chega de Vamos suspense. para o apartamento. Vamos lá para o apartamento. Fala pessoal, agora estamos na atmosfera que eu mais gosto e vocês já sabiam. Design. Agora vamos falar do projeto propriamente dito. Já falamos do lazer, já falamos da localização, já falamos de um monte de coisa, que aprendemos um monte de coisa. Muita Estamos coisa aprendendo. legal hoje, né? Agora nós vamos aprender sobre o apartamento, sobre o projeto. E pra falar sobre essa área do design, ninguém melhor do que do ela, designer. a nossa moça, a nossa loira esvoaçante, minha amiga, Design do plantão, a nossa coordenadora. e esposa do meu amigo Ezequiel, pai do Rafa, do Gêmeos, né? Esqueci o nome do Gêmeos, do André. do André. Gente, sem mais delongas, vamos chamar logo nossa amiga, nossa parceira, a mulher vitaminada. Bernardo. Chega mais, Cris! Gêmeos, André e Bernardo. André e Bernardo, achei que era Ai, meu Rafa. Deus. Rafa é você. Oi, tudo bem, querida? Ele confundiu seus filhos, Cris. Esqueci o nome dos teus meninos. André e Bernardo. Ah, eu achei Os que tinha um que era fofinhos do André e Rafa. Bernardo. Tá bom. Cris, então é o seguinte, ó. Trouxemos você aqui hoje para falar dessa arquitetura do design. Deixa eu deixar com o microfoninho, ó, só segura ele aqui. Eu vou falar obrigada. junto com o Rafa. A gente trouxe você aqui para falar da arquitetura do design, porque a gente está contando outro tipo de história hoje aqui no Mona. É um produto fora do que a gente está acostumado a gravar os nossos produtos. A gente está gravando Fora da curva. pós-lançamento. Claro. Né? Então, existe uma outra história agora. Nós temos decorado, nós temos sucesso de vendas, nós temos tabela, nós temos várias coisas que geralmente a gente não tem quando a gente grava um episódio de produto. Com certeza. Só que o que acontece? O produto já foi um sucesso. Já foi um Existem razões desse produto terem sido sucesso. E nós estamos espremendo os coordenadores aqui para tirar o sumo dessas laranjas e entender por que esse produto foi um sucesso, para que quem estiver assistindo a gente Possa vender também. Exatamente, porque ainda temos estoque. Né? Muita gente acha que o Mona acabou. Mas não Não, acabou. não acabou. E nós temos uma planta aqui, onde nós estamos, é uma planta sensacional, magnífica, bem distribuída. E um ponto muito fulcral aqui é essa sala, esse living integrado com o terrado. Eu tô impressionado. Eu tô dando 2 passos para trás para ver esse living e eu tô encantado. Eu tô assim, de queixo, de boca aberta. Que coisa linda, né, Rica? É um living maravilhoso, ele está integrado com o nosso terraço gourmet, né? E um diferencial aqui nessa planta também é que nós temos uma viga reduzida entre a sala e o terraço gourmet. Então, quando o nosso cliente ele faz o rebaixamento de teto, ele fica com... Ele não perde ele fica tanta- exatamente como temos aqui no decorado. Então, tudo nivelado. Então, isso é um ponto também é um diferencial, né? Sim. Que nós temos que também pontuar para o cliente, porque em outros projetos do Diálogo, né, que nós estamos falando dos diferenciais do Monan, isso não acontece. Nós temos que deixar a viga, né? Pois é. Rafa? É algo estrutural, né? Exatamente. E aqui não, nós conseguimos fazer essa viga reduzida. Então, Ela existe, né? Só para deixar claro. Ela A gente, existe. a gente vai tirar a Existe. viga. Ela existe aqui, Existe. só que na hora de fazer o gesso, Exato. a gente consegue escolher ela ela é melhor. reduzida Faz um em efeito. 20 centímetros, né? Então, assim, é um diferencial. E outro ponto muito bacana nesse projeto é esse home theater que nós temos aqui. Então, os clientes, eles amaram esse espaço de home theater. É assim, lógico, cada um vai adequar a sua vida, né? Uns vão fazer escritório, outros Nossa, vão fazer muito salão lindo, de muito jogos, agradável. home theater. Mas, assim, é um ponto, é um lugar desse ambiente, né? Desse design, desse apartamento, que fez muita diferença. E eu amei essa divisória. Na venda. Essa divisória que tô vendo que tem detalhe de madeira, metalon, que também é uma... Como fala, Rica? É uma adega vertical, uma cristaleira. Que coisa linda, hein? Uma obra de Maravilhoso. arte. Acho que tem uma coisa que a gente... Você, né? Você que é o arquiteto da história, que é muito fácil de perceber num apartamento, quando o apartamento é muito grande, que
que mesmo ele sendo grande, a tendência não é enclausurar as coisas, né? Então você tem aqui uma divisória que ela é de vidro, Ela é então clean. ela dá amplitude. Amplitude. Você tem uma divisória da cozinha que é vazada. Exato. Você tem o terraço aqui que está Todo aberto. aqui, mas ele é ampliado. Então assim, o apartamento ele fica maior ainda. do que ele Maior, parece. fica aconchegante. Fica. E tem um segredo muito grande do pessoal da decoração aqui, que faz interiores da Diálogo. Quanto mais material você coloca num pano maior, ele parece maior. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui no piso uma pedra nobre, né? Que lembra muito um travertino. E nós temos na bancada principal lá da cozinha de apoio também o travertino. Então a gente tem materiais clássicos, monocromáticos, com uma iluminação, tudo muito clean, tudo minimalista. Essa é a palavra. E Minimalista. isso não cansa a vista. Isso É agradável. Isso que eu acho que é E legal. vocês viram Neutro. que, diferente de outros decorados, nós não temos espelhos? Verdade. Porque aqui é tão grande. Não precisa. Não precisa. Então, é um ambiente que ele fica muito aconchegante. Então, esses tons também, essa madeira também traz esse aconchego. Sim. Então, o cliente se sentiu aqui muito, muito aconchegado. Isso faz o quê? A gente ter um relacionamento, estreitar relacionamento e, consequentemente, fazer a venda. Então, e aí, Cris, eu queria entrar nos pontos que realmente... Porque hoje a gente vai mostrar o apartamento aqui, nós vamos passar Claro. pelo apartamento, aí, pra quem não viu ainda, que é um pecado, diga-se pecado. passagem, tem que É um vir. pecado. É de cair o Mas queixo. pra quem não vir, pra quem não viu, a gente vai dar uma pincelada no que ele é. Mas você falou uma palavra que acho que é um ponto Vital. importante, né, nessa conversa que a gente quer ter. Aconchego. Aconchego. Porque não é uma coisa que se vende, é uma percepção, né? É uma Exatamente. sensação. É uma sensação. Como é que eu vendo aconchego? Não vendo. Então, minha primeira pergunta para você em relação a isso. O que você viu nesses clientes que passaram? Isso eu estou perguntando para todos os coordenadores aqui, porque cada a gente está trazendo um ponto de vista. Mas o que você percebeu? Todos os clientes que você atendeu, né? A gente estava aqui, você estava atendendo um cliente, acredito que você deva ter percebido alguma coisa. No que diz respeito ao projeto em si, aos apartamentos, né? Então, o que tem nesse apartamento que encanta tanto o cliente? Que se o corretor pensa assim, ó, o que a gente comentou com os meninos em outros bloquinhos aí, muitos desses clientes estão na nossa carteira. Sim. E às vezes a gente não está acordado. A gente está dormindo no ponto. Exato. Eu vou acordar agora, porque eu estou assistindo o episódio e eu estou entendendo direitinho os discursos que os feras, os coordenadores, estão passando para a gente. Então, se eu tiver que, puxa, meu cliente, ele se preocupa com apartamento. Quais são os pontos que esse corretor precisa entender sobre o projeto das unidades que a gente tem disponível aqui? A gente ainda tem disponível praticamente tudo. Que são cruciais para ele mostrar para o seu cliente que vai encantar, que vai trazer o cara para Então, ó, um ponto-chave nas plantas, né, do Monan é a área íntima bem separada da área social. Isso aí encanta os clientes, porque você convida a sua mãe, seu pai, sua tia para vir no seu apartamento, ele não adentra a área íntima do seu apartamento. Então você já tem uma excelente área social e completamente distinta, separada. Outro ponto-chave que hoje também... aqui, desculpa, hoje aqui ela no decorador é aberta, mas eu poderia Ele é fazer aberto. uma porta de correia. Exatamente. Poderia. Então fazer você uma solução fica... de decoração também. Exatamente, a sua área íntima vai ficar completamente separada. Uma coisa interessante também é a área gourmet. Então eles primam muito por ter uma área gourmet grande. Por quê? Para convívio, exatamente. Para aconchego, para família, para relacionamento. Então hoje em dia nós estamos sempre nas telinhas, né? Ou no celular, ou vendo televisão. E eu acho que as famílias um pouco, aqui, eu senti isso, tá? Elas acordaram um pouquinho. Então, assim, não sei se é por causa do ticket, mas eles querem uma área maior de convívio. Por quê? Para tirar um pouquinho os filhos das telinhas. E uma coisa que eu acho muito legal, em cima desse teu pensamento, desse teu feedback do que você viu do lançamento, uma coisa que me chama a atenção, fora o tamanho e os acabamentos que são maravilhosos, tudo muito bem pensado, da onde você vê dessa área social, que é a minha preferida de uma casa, e acho que do Ricardinho também. Sim. Tudo que a gente está vendo aqui, você vê, vamos supor que está uma família aqui e a esposa está cozinhando, ou o marido está cozinhando,
e a esposa está lendo um livro aqui na sala e tem algum dos filhos estudando na mesa, todos estão se vendo. Todos estão se vendo. Todos, o que eu quero dizer é que no visual, todo esse ambiente... Estamos todos juntos. Estamos juntos. Mas vamos ser sinceros. Um apartamento grande, isso é fácil. É fácil. Isso é fácil, né? Eu tenho espaço para isso, né? Então, uma coisa que tá muito enraizada na minha cabeça e do que a gente está conversando com os meninos, ela tá ficando cada vez mais. Esse cliente, ele já mora bem. Já mora A bem. gente tem que acordar para isso. Porque esse cliente, ele já mora num 3 suítes, ou ele já mora num apartamento grande. E se a gente olhar, Cris, não só a nossa carteira dos que não compraram, mas os dos que compraram também, existe um potencial de upgrade absurdo. Dentro da carteira dos corretores. Então, o Jardim Anália Franco, hoje, ele é um bairro de desejo. Ele é um bairro de desejo. E temos uma carteira de Tatuapé gigante que já vendemos. Exatamente. Então, o que acontece? Aqui, a nossa menor metragem é uns 106 metros, que já é um apartamento ótimo, já é um apartamento bom, né? E também tem essa comunicação da área social. Então, o que acontece também? O que também chama muito a atenção, é o que eu ia falar, é a entrada gourmet, ou a passagem gourmet. Então, o que acontece? Em outros apartamentos, outras plantas, ou você tem que ir até o final da lavanderia e ir para o terraço gourmet, né? Ou então você tem que ir pela sala. Essa conexão é vital. Então, essa conexão da passagem gourmet, que é um verdadeiro terraço gourmet, né, Rafa? Sim. Você que é engenheiro, Sim, né? sim. Então, arquiteto, não confunda. todas as plantas aqui, ela tem isso. Ela tem isso. Muito agradável. É muito agradável. Muito agradável. Então isso chama muito atenção. Essa cozinha é uma cozinha também que dá para você ter um convívio bacana, porque é uma cozinha ampla. Porque eu só queria fazer a gente pensar, se a gente não tivesse essas divisórias tão delicadas, e lógico que gosto, cada um tem o seu, Claro. mas só pra gente pensar junto, em cima das imagens que a gente deve estar vendo agora aqui desses livings todos, se a gente imaginasse que tivessem paredes de drywall, ainda assim o ambiente seria grande? Sim. Seria. Mas não teria a conversa, a comunicação. A comunicação. Essa planta, ela é uma planta campeã, é uma planta que dá dando muito resultado. Obviamente que tem uma velocidade de venda menor por conta do ticket. Sim. Não é? Mas quem não gostaria de morar aqui? Mas diferente de quem pode morar aqui. E Cris, Essa até pergunta. até pra gente, Não é? até pra gente deixar isso claro pro pessoal. A velocidade diferente por causa do ticket não é porque o apartamento é caro. Não. É porque é um público mais Diferente. reduzido. Exatamente. Né? Então, é diferente, por exemplo, quando a gente fala assim, temos um apartamento de 90 metros, eu tenho uma amplitude de pessoas Exato. que eu posso comprar, uma formatação de famílias que ela é muito Exatamente. maior. Com certeza. Muito maior. Cada vez que o apartamento vai ganhando 1 metro, eu vou afunilando. Vai Eu vou afunilando. afunilando porque não é todo mundo que precisa morar no apartamento É outro de perfil. 240 Igual a metros. renda B, renda A, renda Exatamente. A e a Então, A. assim, só que o que eu acho que é legal, a gente. E eu tô te perguntando porque eu vi isso nas mesas aqui. Claro. Né, no lançamento, né, na abertura decorada, nas semanas anteriores, quando a gente teve a oportunidade de ficar aqui com vocês no stand, eu vi os atendimentos e eu vi diversas formatações diferentes de famílias. Eu vi os casais novos entrando no plantão, eu vi as famílias grandes entrando no plantão, eu vi os mais velhos, eu vi os mais novinhos, eu vi solteiros, eu vi de tudo aqui no Exato. plantão. O projeto, e os meninos quando pontuaram o Monan, né, falam assim, o Monan cativou as pessoas, o projeto. Isso. Só que a gente tem um público agora específico. Específico. Pra gente trabalhar, que são os apartamentos maiores, e lembrando para todo mundo, não que nós não tenhamos ainda do outro estoque, mas reforçando o que a gente já falou, sim. Estúdio, temos. Pouquinho, comeu bola, não 106, pouquinhos. Esqueceu. 132. Também. Olha, tinha lá uma oportunidade de vender. Só que a maior metragem, o maior número de apartamentos hoje livres é o de 191 e 243 metros. Então, aí o que automaticamente o corretor pensa? 190, vai ver uma tabela, 2 milhões e fumacinha. Fala, nossa, não é, calma, é outro público. É outro público. É outro cliente. Sim. Exato. Você precisa entender direitinho. Então, se a gente sair no automático da carteira, fala assim,
brigar pra todo mundo e oferecer agora esse apartamento, então vai dar como? Não, você tem que Como vou fazer, agora? você tem que fazer uma triagem. Tem que fazer uma triagem. Tem que ter um filtro mesmo, E né? é isso, e assim, o atendimento hoje, ele faz muita diferença. Então, assim, é diferente você ir para a mesa e colocar 3 milhões e 700, por exemplo, e você não explicar nada na maquete, nada do decorado. Não trazer valor. Né? Não agregar valor é diferente do que você ir para a mesa, por exemplo, com um corretor que ele passou tudo do projeto. E despertou no cliente o desejo de morar aqui. Então, é isso que você tem que fazer num atendimento. Como cada corretor que está trabalhando esse produto, que está assistindo esse programa, meu, se você não viu, você tem que entrar nesse decorado e você sentir você, a sua família, as pessoas que você mais ama aqui, porque você comprando o produto, você vai Porque você vai vender. despertando o desejo de compra, ele vai arrumar um jeito de montar um fluxo bacana. Que pontos eu preciso? Eu já sei o que falar da localização, porque Tá. o Gomes me ensinou. Perfeito. Eu já Eu já sei o sei. que falar do lazer, porque o Azulino e o Honrado me falou. nos Agora, ensinaram. O que a Cris Vamos lá. bate assim? Não esqueçam de falar disso do apartamento, que vai trazer o pessoal pra cá. Elevador privativo. Muito. É indispensável você falar, porque as pessoas precisam, elas gostam de ter elevador privativo. Entrada de serviço, tá? Churrasqueira a carvão e toda essa integração que dá para fazer. Então, assim, outro ponto é o home theater que a gente estava falando. Aí imagina que o cliente de 191, ele amou esse home theater. Ele amou, só que ele não consegue comprar o 243. Ele vai ter que ir para o 191. O que nós vamos falar para ele? O que será que nós vamos falar? Nós temos um home theater que é o quê? O bar na área comum. É verdade que o Honrado falou. Nós não Verdade. temos lá? Tem mesmo. Tem mesmo. Um Que lounge legal. bar, que é exatamente a réplica desse aqui, só que Ele em não vai escala ficar maior, então ele não vai ficar sem. Que legal. Legal mesmo. Legal. Então isso é bem diferente, é um diferencial. Então assim, os quartos, a amplitude, as integrações dos ambientes, o depósito, com muita gente, antigamente nós tínhamos depósito nos subsolos, né, ou nos sobressolos. Hoje a gente pode falar que o depósito é no apartamento dele, que ele pode fazer dispensa ou não. Então assim, é uns pontos que o cliente gosta, são esses pontinhos chaves aí. Aqui tem diálogo personal, é o caso? Aqui tem o diálogo Tem. personal. Aqui tem o diálogo personal. E aí tem todo aquele discurso, né? Que isso a gente merece Que a fazer gente um episódio. aí, merecemos pra falar do mesmo. personal. Então é assim, olha que gostoso que nós estamos aqui, batendo papo. Imagina, delícia. nós estávamos fazendo comida agora, tomando Nossa. um drink. Então isso é verdadeiramente viver, É interação, é viver alegria. não é? Olha, E isso tudo o diálogo está trazendo nesse projeto. É poesia. Só que É é poesia. poesia. essa poesia que você Para os olhos, trazer para a pros visão, olhos e para o coração. Para o coração, né? Eu acho que fica aí o convite para Fica. todo mundo que tá, O convite que tá para assistindo conhecer. a gente aqui. Mas não vem aqui, passa um dia aqui, conheça o projeto, sinta o produto. É um diagrama. É uma vivência. Cada produto é uma vivência. Então, assim, você vai vivenciar o Monan, vivencia o Grande Diálogo, o Parque da Moca. Se o cliente não couber aqui por 190, você vende ele por 171, por 140. Então, você tem que fazer essa sinergia dos clientes também. Só que para fazê-lo, a gente precisa conhecer os produtos. É isso. Posso falar uma coisa que eu estou inspirado agora? Claro. Agora você me emocionou Ai, que levemente. bom. Gente, se apaixonem por esse decorado. É verdade. Ganhe o tempo do dia conhecendo aqui, prospectando pensamentos bons para você vender esse produtaço. Não é verdade, Ricardo? Produtaço. Que enche os olhos, que é uma coisa deliciosa, é abundante. Você em cada ambiente você se sente aqui com as pessoas que você mais ama. E é oportunidade de dinheiro no bolso. E muito dinheiro, não é, Isso Rica? aí, Muito Cris, dinheiro. ó. E agradecer você demais Obrigado, mais uma Cris, vez de ter sua linda. falado aqui com a gente. Rafa, vamos pra próxima atmosfera? Vamos. A atmosfera do verde. Ah, Vamos demorou. lá. Se vê lá. Estamos aqui agora na atmosfera verde. Atmosfera do verde. Do verde, né, Rica? Que dia maravilhoso tivemos hoje. Quantos aprendizados nós tivemos. Esse dia de aprendizados. Quando a gente fala que a gente traz gente gabaritada, olha, pensei que a gente também fosse aprender tantas coisas de uma forma tão diferente que nem foi. Verdade, foi legal. muito legal. Que era que a atmosfera até o momento que você mais gostou?
Eu gostei do nosso jogo. Também Eu gostei. Mas eu fiquei intrigado com a banheira. Por incrível que pareça agora. Também. A banheira agora me despertou um pouco a atenção. Eu até parei. Vou me informar um pouco mais. Eu parei um minutinho de um bloco para o outro e tem muitas melhorias mesmo. Qualidade de vida, cuidar realmente do sistema todo nosso, ele mexe com tudo, Rica. É como E dá um reset. Justamente, Rafa, a gente está finalizando, né? Vamos finalizar isso aqui na atmosfera do verde, porque ela vai de encontro a isso. Sim. Né? Então, quando a gente fala dessa atmosfera do verde aqui no Monan, a gente está falando de todo o paisagismo, toda a preocupação com o verde, né? Entenda assim, as plantas, as árvores, as flores, os canteiros, tudo que a gente tem aqui no empreendimento. E é sensorial. E é sensorial. Então, Xiri, o que é isso aí? É somilho? Isso aqui é Alecrim? acho que é alecrim. Isso. Alecrim. Alecrim, né? É alecrim porque a gente coloca isso no lombo, né? No lombo? Copa lombo, acho que é copa lombo. Sei lá. Na batata. Na batata. É mais fácil. Mas assim, Rica, em cima disso tudo que você está falando, eu acho que o mais legal do que nós vivemos aqui é que todas as atmosferas se conversaram no final. Exatamente. Não é? Parece que tem uma conexão, uma coesão entre elas, né, Rica? Não só entre elas, mas acho que principalmente para o empreendimento, né? Então, eu acho, de novo, tudo que a gente eles endossaram mais uma vez tudo que a gente fala repetidamente em todos os episódios. Precisamos conversar. Precisa se conversar com o cliente. Precisa ter um diálogo. Diálogo com o cliente, porque a gente precisa entender o que faz sentido. Olha a riqueza de informação que a Cris trouxe, que o Honrado, o Gomes, o Azulino trouxeram para a gente de aspectos diferentes do que já aconteceu. Isso não é uma perspectiva de vendedor. Eles não vieram aqui hoje como vendedores, eles vieram como contadores de história. Eles contaram exatamente o que aconteceu aqui nesses 70% que já foram vendidos. E não deixa de ser um case de sucesso. Que é um case de sucesso. É um case de sucesso. É um case de sucesso. E hoje a gente tem o que é legal de todo mundo ficar ciente, que nós temos ainda muito apartamento para vender aqui no Monan. Né? Nós temos muito negócio. E vamos falar uma linguagem de corretor, temos muito dinheiro para ganhar aqui no Monan ainda, né? E para pegar esse dinheiro que está aqui, Rafael, o dinheiro está aqui, ó, eu só não estou bem perto, tá pertinho, eu só preciso dar uma esticada ali, irmão. Eu preciso entender não só o produto, porque muitos já falaram para a gente que corretor bom tem conhecimento técnico, mas principalmente conexão. Sim. Conexão. Tem que criar esse elo. Tem que conseguir entender o cliente. Se a gente conseguir entender a necessidade, a dor, se ele é aspiracional, se ele quer fazer downgrade, se ele vai fazer upgrade. Olha quantas palavras novas apareceram aqui por a gente falar de um prédio pós-lançamento. Sim, o Honrado falou coisas que eu não conhecia. Esse lance aí que ele falou da banheira de gelo, eu ouvia lá fora, mas eu não sabia que era uma coisa tão boa assim. E explicar não é fácil. Não é fácil. Você enumerar isso que acho que a gente tem que fazer cada vez mais com excelência. Enumerar só as coisas não vai levar a gente a nada. A gente não vai vender um empreendimento desse tamanho, né, para um cliente agora de um apartamento de 243 metros, simplesmente enumerando os itens de lazer. Temos que explicar os itens de lazer, temos que explicar a torneira, temos que explicar a banheira, temos que explicar o vaso sanitário, temos que explicar o caixilha, temos que explicar todos esses termos que a gente vem falando ao longo dos episódios, porque os clientes demandam esse tipo de informação. Às vezes o que é óbvio para você não é para o outro, né? Não é para ele. E isso é muito legal que você está falando, Rica, porque assim, a gente não está vendendo só o melhor lugar do mundo para as pessoas, nós estamos vendendo também o melhor negócio. Né? E aí, Rica, eu queria pensar com você e queria trocar uma ideia com quem está do outro lado da tela, da gente pensar no exato momento. A gente está num momento tão especial que fizemos mais de 60 episódios do JD Cash e tudo se resume a um slogan, a uma frase. Conexão que inspira. Eu sempre falo errado. Que inspira resultados, né, Rica? E assim, é exatamente o que você fala. Não adianta você ser super técnico, não adianta você tiver tudo na ponta da língua, saber o roteiro, se você não se coloca no lugar do outro, ou se você não entende qual a necessidade do cara. O cara tá com sede e você vem com o melhor prato de comida. E se fosse comigo? E se fosse comigo, o que eu gostaria que fizesse? Esse é o X da questão, esse é o cerne do negócio. Não é... O muito técnico pode assustar,
porque pode achar a pessoa, o outro interlocutor pode achar, puta, ele tá achando que eu sou ignorante, vou ficar quietinho. Se eu sou um corretor que não estou preparado tecnicamente, eu vou deixar de falar um monte de coisas simplesmente por eu não saber explicar. É verdade. Então eu vou perder a oportunidade de vender diferenciais que talvez para esse cliente façam diferença. E de novo, Rafa, acho que a gente vai bater 500 vezes na mesma tecla. Nós estamos num produto, né, que estamos com um ticket de apartamento agora, né, uma metragem e um valor que demanda preparo, demanda conhecimento. E todos, de novo aqui, ó, todos que estão nos assistindo têm total capacidade para vender esse produto. Sim. Né? A gente só precisa entendê-lo direitinho, porque se nós entendermos, e a gente trabalha todo dia com isso daqui, não é difícil a gente entender, porque a gente diz no apartamento, só para ninguém se assustar, continua sendo um apartamento como qualquer outro, ele só tem algumas coisas a mais do que os outros. Precisamos entender o que ele tem a mais. Sim. Eu entender o que ele tem a mais, eu passo para o meu cliente tudo de novo. E voltando um pouquinho para essa área verde, Rica, que área gostosa para se morar. Às vezes a gente que trabalha com muitas pessoas, com comunicação, com tanta coisa junto e ao mesmo tempo, o break é legal. Gente, vocês não, ainda a gente não chegou nessa tecnologia, mas está com um cheiro misto dessas ervas, dessas iguarias, né, Rica? Você que cozinha, eu cozinho mais ou menos. Hortelã, tem hortelã, tem cebolinha, tem manjericão. Que lugar gostoso. Erva doce. Tem um monte de coisa. Você sabe que o Radar estava contando, não sei nem se ele falou isso durante a gravação, mas ele estava contando, quando a gente estava se movimentando de um lado para o outro, de que ele atendeu um cliente aqui que quadra, legal, piscina, legal, mas o ponto crucial para ele ter fechado foi o verde. Porque ele trabalha de casa. Ele gosta de ver o verde, ele gosta de ver a natureza. Então, de novo, precisamos conversar. Não é a quadra que faz sentido para todo mundo, não é o playground, não é a academia. Precisamos entender o que faz diferença na vida daquela pessoa. O que é especial para a gente entender, Rafa, aí a gente vai entender nossos episódios de segurança, nossos episódios de plantas, nossos episódios de memorial descritivo, porque se consolida tudo um discurso bem preparado. De sustentabilidade, né? Porque as pessoas são diferentes. E Rica, olha, eu não gosto de fazer o que eu vou fazer agora, mas eu tenho que falar. Não gosto, mas eu vou... Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Rica, você não vai me abraçar não, né? Não é isso. Isso eu gosto de fazer. Eu não. Basta. Mas eu não. Rica, o que eu ia te falar é o seguinte. O decorado mais impactante que eu vi no tempo que eu tô na JD. Que decorado lindo, grande, bem concebido, muito bem decorado, áreas, ambientes que se conversam, meu Deus. E Rafa, uma coisa, para quem não viu, para quem não veio aí esse decorado, presta atenção no decorado, não é um decorado empuxado de coisa, é um decorado minimalista. Ele é minimalista. Ele é minimalista. Ele é o mais gostoso. Básico. Ele é clean. Não é nem o básico. Ele tem móveis. Ele é aconchegante. Você que gosta de falar de madeiras, de pedras, de cores e texturas, ele tem tudo isso. Sutil. É uma coisa sutil. Ele é neutro. Ele está muito bem. Saúde. Ele está muito bem concebido porque... as arquitetas, logicamente, são feras que fizeram isso daqui, mas a gente fica encantado pelo tamanho, né? Então, a gente tava comentando para você antes, para mim aquela área social, né? A sala mata. Para mim, eu sou um cara de área social, não adianta querer vender para mim quartos, closet, dormitórios, banheiro, para mim não faz sentido. Vender a sala, vender terraço, vender cozinha, para mim é o apartamento. Se você se conecta comigo e você me mostra um apartamento desse e me vende toda essa ambiência, não é ambiência, agora corrigindo a palavra que eu falei outra, é ambiência, a palavra certa. Nós já estamos até criando. Se você me vende essa ambiência corretamente, você me convence a comprar um apartamento aqui. Me convence. A diálogo dá condição. Dá condição de pagar. Então por que eu também não posso sonhar? Isso é E eu também gosto dessa área. A mesma área que você falou é a área que eu gosto de ficar em casa. É a área que eu sinto conforto. E
me apaixonei por ser decorado. Para mim, o mais impactante de todos, em cima de todos os elementos que você falou, me agradou. Eu parei, dei 2 passos para trás e falei, nossa, eu moraria muito bem aqui, me imaginei aqui. E eu acho que todo corretor da JD tem que fazer esse exercício. A gente tem a possibilidade de vender produtos com o selo da Diálogo Engenharia. Mais de 39 anos no mercado, trocentos apartamentos já entregues. Nessa região, na Zona Leste, é fortíssimo, não é, Ricardo? Sim, vamos vender qualidade JD com sabor JD. É isso. Porque nós sabemos o que tem que fazer. Nós sabemos o que tem que fazer e como fazer. Só vamos estudar. E assim, pra gente Finalizar isso daqui, com muito carinho, com muito carinho, com muito aroma, né, pra gente, assim, os nossos coordenadores não estão aqui com gente, agradecer estão atendendo, né, a gente tava gravando, de repente chegou o cliente, mas não chegou para ele chegar cliente, então, graças a Deus, então assim, agradecer os 4 do fundo do coração, no core, Hort, né, de Cris, Azulino, Honrado e Gomes debutando no nosso bem, né? Podcast aqui, né? Assim, parabéns pelo sucesso do empreendimento, né? Então, que venham muitos outros e que todos os corretores que ainda não acordaram para esse empreendimento, acordem, porque ele vai acabar. Aprenda, venham aqui, conversa com um dos 4, conheçam todas essas atmosferas, conheçam o apartamento, entendam os discursos aqui e saiam ofertando para os seus clientes. A gente vem escutando essa palavra oferta bastante, né? Porque os clientes estão na nossa carteira, né? Então a gente não pode se pegar apenas ao novo cliente, tem que ir na rua, tem que ir ali de novo, não sei lá. Os clientes estão na nossa carteira, a gente só precisa oferecer. É isso mesmo. E daqui saímos profissionais, pessoas melhores. E depois do jogo de tênis aqui, né? Acabamos mais. Vamos ter que treinar, vamos ganhar a próxima. Não rolou hoje o shiatsu, coisa e tal, mas foi um dia muito legal, maravilhoso. E com todas essas, eu acho que eu vou tomar um banho de erva, senhor. Olha, depois dessa, ó, então, agradeço vocês pela audiência, né? Pela paciência. Pelo próximo episódio, quarta-feira, às 8 horas da noite, um episódio quentinho, novinho e incrível do JDcast. Não perca às 20 horas da quarta-feira, JDcast. Isso aí, valeu! Tchau, tchau.